Nossa Senhora de Brotas. Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje nós nos reunimos aqui para celebrarmos esta Santa Missa. E para nós paroquianos, como o Padre mencionou na introdução dessa Santa Missa, é motivo de alegria em dobro. Primeiro que liturgicamente nós celebramos uma festa, então é uma liturgia superior, uma liturgia mais preparada, digamos assim, com mais sinais, com mais cântico. Quando vocês verem 6 velas no altar, significa que a missa é solene, aquele culto mais perfeito que nós podemos oferecer a Deus. Então é a festa de São Bartolomeu, ou de São Natanael, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, mas também porque historicamente, estamos voltando depois aí de 8 ou 9 meses, Padre? Estamos aí voltando a celebrar aqui na capela, Eu particularmente, como só fiquei aqui um mês, já acostumei tanto a celebrar lá fora que vou sentir muita falta, Mas estar dentro da igreja, estar dentro do templo, isso é muito importante. Embora a igreja é o corpo místico, somos nós, esse pequeno espaço é um lugar sagrado. Não é um lugar de farra, não é um lugar de pulação, é um lugar sagrado onde nós prestamos culto a Deus, onde nós rezamos. E já aproveito para catequizar e também mandar alguns recados. Então, dentro da igreja, nós temos que conservar um silêncio. Se você não quer rezar, outros querem rezar. Ou se ninguém está rezando, o Santíssimo está aqui na nossa frente. Então é um lugar de silêncio, de contemplação. As peças, tipo quem limpa, que organiza a igreja, não é para ficar escorado aqui no altar. O altar representa o próprio Cristo, é onde se oferece o sacrifício. O ambão a mesma coisa, a pessoa está ensaiando e está aqui deitado. E agora tem que tomar cuidado que essa peça cai, Já a pessoa, bonito que vai ficar, A pessoa encostar e a peça cair. Então nós temos que olhar para qualquer altar, para qualquer peça dentro da igreja e ver que é algo sagrado, que é algo que nos eleva para Deus. Por que no passado se construía aquelas catedrais com aquelas torres tão altas, aquele estilo gótico, exatamente para nos apontar para onde? Para o céu. Então é bonito, a pessoa vem para a igreja, ela reza, e a igreja, a capela remete automaticamente a nossa alma a Deus. Por isso toda a beleza, toda a reforma dentro da liturgia e dentro da nossa igreja. Então é um momento muito especial, historicamente, principalmente para vocês que aqui nasceram, que aqui cresceram, e tenho certeza o quanto essa capela, o quanto essa igreja é importante na vida de cada um de vocês. Como eu sempre digo, a igreja é a nossa casa. Se é a nossa casa, nós precisamos cuidar dela, precisamos amá-la, porque você até pode ver uma igreja de outra denominação, hoje é igreja, amanhã pode ser outra coisa. Uma igreja católica, os anos passam, os séculos passam, aquele espaço sempre será igreja. Pode ser que construa uma matriz paroquial maior, mas aquele lugar onde era capela sempre será uma igreja, uma capela, um templo sagrado, dedicado a nosso Senhor. Pois bem, como mencionei, hoje a igreja, dia 24 de agosto, celebra a festa de São Bartolomeu, um dos 12 apóstolos, ou São Natanael. Dele não se tem muita coisa a se falar, a não ser aquilo que está descrito no Evangelho de hoje. Como pela manhã já ouvimos uma belíssima homilia a respeito de São Natanael, eu gostaria de, a partir de São Natanael também, falar de um outro tema, que é o tema da vocação. Então nós estamos no mês de agosto, e o mês de agosto é o mês vocacional. Então o que é a vocação? Em primeiro lugar, nós temos que entender que a palavra vocação significa chamado. E Deus, Ele faz um chamado a nós. Ele nos chama ao quê? Em primeiro lugar, a uma vida íntima com Ele, a santificação, a salvação das nossas almas. E depois, Ele quer que nós busquemos essa santidade na nossa vocação particular,
Alguns ele chamou ao sacerdócio, outros à vida religiosa. Podemos lembrar das irmãs que passaram por aqui, irmãos, monge, frei, tudo isso é vocação religiosa. Outros ele chamou para constituir uma família, para ser pai, para ser mãe. Eu já falei para vocês um dia, né? Mas há um momento da vida de Santa Clara, que ela larga tudo. Ela era uma jovem muito bela, era rica, era nobre. Ela vê São Francisco vivendo aquela vida de pobreza, desprendimento, e ela também quer viver a mesma coisa. Aí um certo dia a mãe dela vai visitar, né, indignada, pergunta: Clara, o que você quer aqui? Volta para casa. Por que você quer viver aqui nesse lugar sombrio? E ela simplesmente respondeu: alguns Deus pediu para constituir família, outros ele pediu para cuidar dos pobres, a mim ele pediu tudo. Então, na verdade, quando nós descobrimos a nossa vocação, nós compreendemos o que é esse tudo que Deus espera de nós. É feliz aquela pessoa que descobre a sua vocação e por amor faz a vontade de Deus. É infeliz aquela pessoa que ainda não se encontrou. Ela não sabe de onde que ela está vindo e para onde que ela está indo, para onde que ela está caminhando. Uma pessoa assim é muito triste. É uma pessoa frustrada na vida. É uma pessoa que não se encontrou. É uma pessoa que vive tipo a samaritana, saciar sua sede no lugar errado. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus nos chama. Por isso que podemos dizer também que a vocação é um ato de misericórdia de Deus, que quer contar com o ser humano na salvação das almas. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque do meu sim depende o sim das outras pessoas. Da minha salvação também depende a salvação das outras pessoas. Ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Claro que tem. Se você é pai, a salvação dos seus filhos, a educação, depende de você. Para serem cristãos, para serem santos, para serem gente, não viver como bicho por aí, precisa de você. Porque os filhos são reflexo dos pais. O pai e a mãe nunca pisam na igreja. Aí manda o filho obrigado para vir para a catequese. E quer que o filho seja o quê? Vai ser igualzinho você. Estão entendendo? Se hoje eu estou aqui como padre, o padre Devando está ali, é porque antes Deus nos chamou pela vocação de outros sacerdotes. E até mesmo de leigos. Eu falo por mim, às vezes eu faço itinerário, né? Tem cada pessoa, o primeiro que falou que ia ser padre, aquela que profetizou, aquele que com 12 anos foi lá, né, meu pai bravo, né, foi lá pedir para eu ir ao seminário, para visitar o seminário. Então Deus vai colocando as pessoas certas no momento certo da nossa vida. Por quê? Porque do sim dessas pessoas depende ou dependeu o meu sim também. Então por isso que nós temos que dar um bom exemplo, senão nós pecamos por escândalo. E uma coisa que nós precisamos entender, pode ser que você não seja fiel a Deus, mas Deus vai salvar o seu povo de outra forma. Pode ser que você traia Deus, mas Ele vai salvar o seu povo de outra forma. Então temos que lembrar sempre que a misericórdia é esse ato de misericórdia, que a vocação é esse ato de misericórdia de Deus, que quer contar conosco, que somos frágeis, para salvar as outras almas. E nós olhando para a vocação de Natanael, nós vemos primeiro que Filipe o convidou. Aí Natanael todo vaidoso, soberbo, né? Nazaré, uma cidadezinha qualquer lá, né, do interior. Ele fala, por acaso pode sair coisa boa de Nazaré? Tipo alguém, né? Ah, eu sou de Acorizal. A pessoa olha, por acaso pode sair alguma coisa de Acorizal? Uma coisa boa? E Filipe simplesmente responde, então vem ver. Natanael vai, encontra-se com Jesus. Aí Jesus vai dizer o que para ele? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Muitas pessoas não entendem, né? O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Uma vez eu estava numa homilia, e era diácono, o diácono falou bem assim, Natanael deve ter feito muitas coisas debaixo da figueira, né? Aí todo mundo riu, né?
Não é isso. Natanael era um homem de oração. Então ele estava debaixo da figueira fazendo o quê? Rezando. Por isso que Jesus falava, antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, ou seja, eu estava contigo. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida. Deus sabe o que nós estamos passando e o que nós estamos necessitando. Deus conhece as nossas dores, as nossas lágrimas. Deus sabe de tudo. E se nós nos colocamos na sua presença, se nós rezamos de verdade, é claro que Deus olhará para nós. E a partir daí o que aconteceu? A profissão de fé. O que é a profissão de fé, padre? É você reconhecer quem é Deus. É você reconhecer a verdade. Então depois que Jesus disse isso, ele não duvidou, ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Em outras palavras, uai, esse cara só pode ser o próprio Deus. Porque eu estou lá afastado, retirado, debaixo da figueira, imagina, lá debaixo daquela árvore em oração. E ele conhece o meu coração, ele só pode ser o próprio Deus. E aqui nós vemos a primeira característica de um vocacionado. É uma pessoa que reza. Porque é na oração que nós descobrimos a nossa vocação. Tem pessoas que querem descobrir o que Deus quer, mas nunca reza. Tem pessoas que estão sozinho, né? E quer uma pessoa para ser namorado, para casar. Ela fica procurando no lugar errado. Mas rezar que é bom, né? Pedir a Deus que envie uma pessoa, né, certa, uma pessoa que presta, não faz isso. A pessoa quer ser padre, a pessoa nunca reza. Quer ser freira, nunca reza. Não sabe se casa ou se termina, a pessoa nunca reza. Então, é na oração que nós descobrimos a nossa vocação. E é interessante que, na vocação sacerdotal, primeiro nós temos essa experiência do primeiro amor. Então tem aquela parte querigmática, aquela experiência profunda de oração, que na verdade é só uma isca que Deus joga para nos atrair. Aí depois que nós entramos no seminário, muitas vezes até abandonamos aquela piedade inicial. Por quê? Porque deixar ser formado é deixar ser moldado pela graça, pelo Espírito Santo de Deus, e assim nós vamos alcançando a nossa identidade sacerdotal. E na vida espiritual de qualquer pessoa é assim. Deus ele usa de certas espiritualidades, de certas realidades, para nos atrair. Aí você vai se abrindo, vai se entregando a Deus, e o Espírito Santo vai te moldando, vai te transformando e te conduzindo àquilo que Deus quer. Então temos que lembrar sempre, a primeira característica de um vocacionado é uma pessoa que reza. Por quê? Porque é da graça de Deus que vem a nossa força. Certa vez perguntaram para Santa Teresa de Calcutá, irmã, diante de tudo que a senhora fez, o mundo inteiro te conhece, o mundo inteiro te admira, por que Deus chamou a senhora? E Madre Teresa, como sempre, deu aquela resposta que eu amo, que eu adoro. Foi um padre que perguntou, e ela respondeu, padre, se Deus achasse uma mulher mais pecadora do que eu, mais fraca do que eu, certamente Ele tinha chamado essa pessoa e não a mim. Porque no fundo todo vocacionado é humilde. Porque quem vai fazer não é você, é Deus que vai fazer. Ah, eu estou com medo. Não, é Deus que vai fazer. Ah, eu estou com medo de casar. Ai, é muita responsabilidade. Ai, estou com medo de ter filho, de evitar, se meu salário vai dar, criança perturba. Esse não é um pensamento católico. Porque a pessoa precisa também confiar na graça, na providência de Deus. Então ter medo para quê? Se sua vocação é essa, se é isso que Deus está te chamando. Então a pessoa sabe que no fundo, não é ela que vai fazer, é Deus que faz. Gostaria de destacar aqui também duas virtudes, a partir de São Natanael, que nos ajuda também nesse caminho vocacional e na nossa vida espiritual. Primeiro, a virtude da sinceridade. Gente, a sinceridade atrai o olhar de Deus para nós. Vocês veem, quando Natanael apareceu, o que Jesus falou? Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade.
Então, ser sincero é você viver na verdade. É você não viver na mentira. É você não ter um coração dividido entre Deus e o diabo, entre Deus e o espírito do mundo. Eu cresci ouvindo uma frase no cenáculo que uma senhora dizia muito, né? Que dizia assim: ou você assovia ou você chupa a cana, que as duas coisas não dá para fazer. Porque tem gente que se diz católico, mas quer fazer coisa que não condiz com a nossa fé. Me desculpa. Ser católico é muito mais do que você dizer, é você viver, é você ser. Deus quer pessoas que sejam, não pessoas que se dizem católicos. Estão entendendo? Então, isso é viver na verdade, custe o que custar. Ah, padre, mas por quê? Porque Deus é a verdade. E o próprio Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas tem pessoas que são cheias de ideologia, apegados a certos pensamentos de certas pessoas. Desculpe a comparação, é como se fossem certos animais que têm aqueles tampões aqui, né? Ela não consegue olhar o todo. Então nós precisamos enxergar, a verdade não é minha, do Padre Marco, do Padre Edevando, do Bispo, do Papa, a verdade é Cristo. Então é Cristo que vocês precisam conhecer e amar, porque Ele é a verdade, Ele é Deus. Então uma pessoa sincera é uma pessoa que vive na verdade. Santo Agostinho diz algo interessante: não tem como ter dois corações e duas pregas no coração, uma para a verdade e outra para a mentira. Podemos dizer que no fundo, né, como se nós tivéssemos dois corações, né, disputando para ver quem que é o mais forte, né? Aquele que quer viver na verdade, mas também aquele que quer viver na mentira. Não tem como. Uma vez no retiro de seminarista, teólogos, o padre pregador falou algo interessante sobre essa questão do próximo, né? Que geralmente um coração ressentido, um coração magoado, sabe aquelas pessoas que você olha, está sempre com cara feia, né? Parece que vai te picar a qualquer momento, não dá um sorriso, sabe? Você tem até medo, parece que você vai mexer num vespeiro, entende? Então essa fala aqui é para essas pessoas, né? Ele dizia o seguinte, que nós só temos um coração. O coração que nós amamos a Deus é o mesmo coração que muitas vezes nós odiamos o próximo. Ou seja, você não ama a Deus coisa nenhuma, você odeia a Deus. Porque se amasse a Deus de verdade, iria se esforçar, iria pedir ajuda para amar aquele próximo. E amar é o que? É desejar o bem, querer o bem, não é andar de mãos dadas. Oi, amiga querida. Isso muitas vezes é falsidade, né? Estão entendendo? Então, é viver na verdade. Agora, em que nós precisamos ser sinceros? Em primeiro lugar, nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Nós precisamos saber quem nós somos. E tem muitas pessoas que não sabem, até porque é impossível. Nós precisamos de uma iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda do próximo. Vejam bem o que acontece na nossa cabeça do ponto de vista psicológico. Algumas pessoas, todos nós na verdade, ao longo da nossa infância, da nossa relação com nossos familiares, com o pai, com a mãe, com o mundo, né, com o externo, nós vamos absorvendo, né? Por isso que eu falo que criança é como uma esponja, ela vai absorvendo tudo. Por exemplo, quando uma criança ela passa por uma rejeição, o pai e a mãe a rejeita. Aquela criança ela não vai deixar de amar o pai e a mãe, ela vai deixar de amar a si mesma. Por quê? Porque ela vê a rejeição do pai e da mãe, ela pensa que o pai e a mãe não a amam porque ela não presta, porque ela é mal. Aí ela começa a amar o outro e não a si. Ela deixa de ser para viver em função do outro. Aí a pessoa vai criando tantos traumas, aí ela vai criando um mecanismo para bloquear tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que dói da sua história. Isso tem o nome, isso é mentira. Então ela cria uma mentira, aí depois ela transforma na cabeça dela aquela mentira como uma verdade. Aí ela só fala aquele lado que é bom, aquele lado que é bonito. Tá, mas está faltando alguma coisa aí. E aí que nós precisamos da ação do Espírito Santo, e muitas vezes
da fala de quem convive conosco. Porque o outro também ajuda a revelar quem nós somos de verdade, por meio das nossas atitudes, por meio do nosso comportamento. Então nós temos que saber quem nós somos. Já parou para perguntar como que você é? O que você precisa mudar? O que você precisa curar? O que você precisa crescer? Todos nós somos humanos. E todos nós temos algo para trabalhar do ponto de vista humano. Então a primeira coisa é essa sinceridade conosco mesmo. Reconhecer, né, as fraquezas, não ficar brincando com fogo. Uma frase que eu criei, né? Cada um brinca com o fogo que quer ser queimado, que quer ser destruído. Tem gente que gosta de namorar uma tentaçãozinha, né? Sabe que pode cair, aquilo pode acabar, a pessoa fica ali namorando. Eu só digo, cada um brinca com o fogo que quer ser destruído. Depois, a sinceridade com Deus. Ou você ama Deus, ou você não ama. Ou você luta e busca o céu, ou você busca a sua perdição. Lembrando que para buscar o céu nós precisamos nos esforçar. Para ir para o inferno você não precisa fazer nada. É só viver a vida que muitas vezes nós levamos. Que aí você vai descendo de ladeira abaixo e termina lá no inferno. Então o difícil é alcançar o céu. Por isso temos que esforçar. Então ser sincero com Deus. Deus é como se fosse aquela esposa. Imagina aquela esposa que está lá cuidando da casa, ama o marido, e o marido está lá fazendo outras coisas, traindo. Para que viver uma vida dessa? Seja sincero. A mesma coisa, vamos ser sinceros com Deus. Não vamos trair a Deus. Escolha por Ele, seja dele. Depois, nós precisamos ser sinceros na confissão. Por quê? Porque tem pessoas que vão confessar pecado e ela esconde alguns pecados. Ou ela tem vergonha, ou ela tem medo, ou ela quer se aparecer, vou lá confessar para ele ver que eu estou... Gente, me desculpa. Nós não queremos julgar a vida de vocês. Nós estamos acostumados com tantas coisas que vocês nem imaginam. O seu pecado pode ser cabelo, pode ser o que for. A misericórdia de Deus é maior. E é interessante que quando a gente pensa que viu tudo, a gente não viu nada. Então não se preocupe, a gente não vai se escandalizar com o seu pecado. E na confissão você não está abrindo o seu coração ao sacerdote. Você está abrindo o seu coração a Deus. Então sinceridade na confissão. Até porque se a confissão não for sincera, ou seja, se eu esconder um pecado grave, toda a confissão se torna inválida. Você não sai absolvido dos seus pecados. Então sinceridade na confissão. Depois sinceridade na direção espiritual, que é um grande problema. Às vezes a pessoa ela quer conversar, eu sou bom para despedir, a pessoa fala, não quero mais te acompanhar. Eu não vou, procura outro sacerdote, que eu não vou. Por quê? A gente começa todo um caminho, né, de direção com a pessoa, vai vendo as coisas, vai propondo, e a gente percebe a falta de duas coisas, de sinceridade e compromisso com a direção. Meu filho, se falta sinceridade, não adianta, você só está perdendo o seu tempo e fazendo o padre gastar o tempo. Então tem que ter essa sinceridade na direção espiritual. Principalmente quem vai ser freira, quem vai ser padre, seminarista, novista. Tem que ser sincero, porque esconde coisa, o tempo passa e lá na frente a panela de pressão estoura. Então sinceridade na direção espiritual. E depois, a sinceridade com o próximo. Lembre-se sempre, ser sincero com o próximo, não é você estar certo e usar da verdade para pisar nas pessoas. Isso tem outro nome, é prepotência, arrogância. Principalmente pessoa que está no poder. O que faz um verdadeiro líder não é, eu sou o padre, eu sou o coordenador, eu sou a coordenadora. Não é isso. O que faz você conseguir a atenção, o respeito, o ouvir das pessoas, é a sua capacidade de amar, é a sua capacidade de servir. Estão entendendo? Não é pisar nas pessoas. Então, sinceridade é você ser sincero com a pessoa. Mas tem gente que tem medo. Às vezes a pessoa diz, padre, vem almoçar e fala, não, hoje eu não estou afim. Padre, vem, não, hoje eu não quero ir, hoje eu tenho outra coisa para fazer. Que eu não vou cometer o pecado da mentira. Hoje eu tenho, não, hoje eu não quero ir. Dona Valdete, padre, vem aqui, não, hoje não. Hoje eu não vou sair. Hoje terei o dia para fazer. Então, é ser sincero. E diante de uma sinceridade de uma pessoa, não se machucar. E eu amo uma pessoa sincera.
Entendeu? Uma pessoa que fala a verdade. Senão a gente não caminha, a gente não vive, né? Por fim, uma outra virtude, e assim eu já encerro, que já estou falando demais, é a virtude da simplicidade, que é a consequência da virtude da sinceridade. O que é? É aquela virtude que se opõe à afetação no agir e falar e desejo de chamar a atenção. Podemos, em outras palavras, dizer que é aquela virtude que vem contra aquelas pessoas que são prepotentes. Aquela pessoa, eu estou certo, vai lá e quer corrigir a pessoa publicamente. Eu estou certo, vai lá e quer fazer a correção de uma forma errada. Eu estou certo, a outra lá errou. E eu vou usar dessa ocasião para pisar na pessoa. Não, não é isso. Um coração simples, antes de tudo, é um coração sincero, é um coração humilde, é um coração que toda a vivência dele, ele direciona para Deus. E é direcionando a nossa vida, o nosso agir para Deus, que nós sabemos agir de uma forma certa. Nunca agir pelas emoções. Né? Tem um autor que eu uso muito para trabalhar a virtude da paciência, que ele sempre coloca, né? Quando você está naquela fúria, então o que você vai fazer? Você vai se afastar, você vai rezar, a oração sempre vem, né? Você vai rezar e depois vem o discernimento. Diante daquela situação, o que eu vou fazer? Tem situação que você tem que ficar quieto. Tem situação que você vai ter que rezar. Tem situação que você vai ter que marcar com a pessoa, falar que você quer conversar, porque pessoas maduras conversam, dialogam, se entendem, para assim você resolver a sua situação. Tudo isso mediante a graça de Deus. Então peçamos nessa Santa Missa a Jesus a graça de nós também correspondermos à nossa vocação. Seja a nossa vocação universal, seja a nossa vocação particular, primeiro por meio da oração, depois vivendo a virtude da sinceridade e também da simplicidade no nosso relacionamento com o próximo. Jamais esqueçamos, uma pessoa sincera, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, é uma pessoa que atrai o olhar e a admiração de Deus para si. Assim como Natanael atraiu o olhar de Cristo para o seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.